A minha história, eu vou me apresentar, eu sou Socorro Ramos, lá de Campina Grande, casada, mãe de 4 filhos e muito feliz. Um neto, vai fazer 9 anos domingo. E a minha família ficou pequena, mas a gente está aqui para contar essa história que Deus vem escrevendo através do meu sim. Determinação, Deus me deu esse coração de amar e perdoar. Então, tudo concorre para o bem. Então, foi em março, 15 de março de 2007, meu filho mais velho, de 23 anos, e o mais novo saíam para trabalhar num distrito lá em Campina Grande. E ao sair de casa, ele saiu na frente, o Cleomar, e o Gustavo foi atrás, com um amigo, e foram para pegar o ônibus. Ao chegar, antes da parada do ônibus, 2 jovens desciam em sua direção e abordaram ele num assalto. E nesse assalto, ele foi alvejado. Um tiro, quando ele deu as costas para sair, dizendo que só tinha o terço e a liturgia diária que levava nas mãos para rezar no ônibus, porque chegava da faculdade muito tarde, não tinha tempo de fazer suas orações. Então, ele fazia no ônibus. E ele atirou na nuca, a bala ficou alojada no olho direito, ele caiu naquele lugar. O outro amigo disse, foi teu irmão. Passou pelo irmão e disse, eles já mataram meu irmão, eu vou correr atrás da pessoa que está lá. Então, fez aquela corrida toda atrás, não conseguiu, mas Deus é providência de tudo nas nossas vidas. Um mototáxi foi à minha procura no caminho, que eu estava indo levar a Carolzinha com 8 anos, e o Samuelzinho, que de uma gravidez de alto risco aos 43 anos, eu tive o Samuel. Então, eu estava com o Samuel com 8 meses e estava levando a Carolzinha com 8 anos para a escola. E esse mototáxi chegou e disse assim, a senhora tem que voltar, que aconteceu um acidente com um dos filhos da senhora. Eu subi naquela moto para vir para casa com meus filhos. E eu vim fazendo oração naquela moto, dizendo, Jesus, que tenha sido em qualquer lugar, mas que não seja mortal. Mas na mesma hora eu fiz outra oração. Que se fosse para ele ficar vegetando, não me reconhecesse mais na missão como coordenador de crisma, eu ministra, ele da liturgia salmista, eu coordenadora do ministro e ministra da Eucaristia, eu também não queria ver ele fora dessa missão. Deus o acolhesse com todo o amor, se fosse a vontade de Deus. Eu entreguei ele a Deus naquela hora, naquela oração, naquela moto. E quando cheguei em casa, deixei meus filhos com os vizinhos e fui procurar meus filhos. Fui no hospital, quando eu cheguei lá, eu disse, eu fui procurar o Gustavo. Porque Gustavo sempre dizia para a gente, eu não vou dar meu dinheiro fácil, eu vou reagir. E se eu tiver que, não entrego. E o outro dizia, não, eu não sei mais trabalhar sem você, você vai comigo, você vai, não quero mais ficar sem você, eu já levo o dinheiro no bolso, e a gente dá e a gente vai sair dessa. Mas naquele dia ele estava sozinho. E eu batizei aquele lugar onde meu filho ficou, naquele chão, o lugar do encontro. Lá, eu fiz um coração, onde o sangue dele ficou lá no chão, porque foi o único lugar que eu encontrei para deixar meu filho, no coração de Deus. Ali se encontrou Deus, o inimigo e meu filho. E Deus, como ele criou o ser humano livre, ele disse, pode tocar. Você pode até tocar no corpo dele, mas a alma desse filho é preciosa aos meus olhos. Vem, Cleo. E por isso hoje eu estou no RSD. Porque eu acredito na ressurreição, na vida eterna. E chegando naquele hospital, eu vi meu filho na maca, em frente ao centro cirúrgico. Aí quando eu descobri era ele, eu conversei com ele, disse que a mamãe estava ali com ele e não tivesse medo. Que se tudo desse certo, ele ia voltar. Mas se fosse a hora dele, ele não tivesse medo de partir. Porque eu ia viver no mundo sendo um evangelho vivo do amor de Deus. Por ele. Eu não sabia o que eu estava dizendo isso para Deus. Mas eu disse para Deus que eu ia ser um evangelho vivo de Deus. Então, naquele dia, quando o médico saiu da sala, disse assim, não deu. Ele veio a óbito. E muito difícil naquela hora, a vontade foi de sair gritando, mas eu me controlei o máximo e entreguei meu filho a Deus em oração naquela hora. As pessoas desmaiavam e eu ali só dizendo, eu quero meu filho, eu quero ver meu filho, botar ele no colo pela última vez.
e fui na pedra, sem que ninguém deixasse, mas eu fui lá, colocar ele nos meus braços, abraçar ele e dizer do grande amor e do tempo que Deus fez, 23 anos, um anjo de Deus morar na minha casa e me ensinar a amar e perdoar. Porque na missa de corpo presente, eu já amava, eu já queria ir no presídio visitar um dia esse jovem e pedir a Deus em oração para a polícia não pegar aquele jovem naquele dia, porque a fúria era grande de gente querendo matar aquele jovem, porque tinham matado o Cléo, que era um jovem muito bom. Eu peguei o microfone daquela comunidade e disse, gente, se acalmem, porque meu filho não é causa de morte. Ele é vítima de uma sociedade, vítima nossa, que ainda estamos sentados com o bumbum no sofá, sem se preocupar com quem está lá fora. Então, que a gente possa também sair de casa para evangelizar aqueles que estão na periferia, porque eles vão se armar para nos matar. E a gente ainda está dentro de casa querendo um salvador da pátria que não existe. Só Deus. Só Ele pode nos salvar. E a minha vocação era o amor e o perdão. Então, naquela hora eu pedi a Jesus. Eu entrei em uma misericórdia tão grande. Hoje eu sei o que é misericórdia. Eu tive uma compaixão tão grande que eu chorava no meu cantinho ali, vendo o corpo do meu filho presente naquela capela. Eu chorava, mas eu dizia assim, Jesus, guarda esse jovem para mim. Porque a mãe desse jovem é muito mais triste do que eu. A mãe desse jovem hoje tem um filho assassino, tem um filho que matou, que a polícia está atrás para matar, para prender, e o meu está aqui entregue nos braços de Deus. Então eu fiquei no lugar daquela mãe. E pedi que Deus o guardasse aquele jovem para mim, que um dia eu ia visitá-lo. 7 meses depois ele foi preso. 4 anos depois de tanto eu pelejar, eu fui no presídio. Queria levar um sacerdote comigo. As pessoas pensavam que eu tinha medo, porque eu queria ir com o sacerdote. Mas não era porque eu tinha medo, é porque eu queria levar a minha amada igreja, a nossa amada igreja católica, para testemunhar que amar e perdoar os nossos inimigos é possível. Porque muitos ainda não acreditam. Mas eu sou uma prova viva. Eu estou aqui para celebrar o perdão de Deus que é possível. Amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que os perseguem e caluniam. E a palavra que eu mais peço para que todo mundo possa ler e viver é Eclesiástico 28. É para que todos que estejam hoje vivendo e me ouvindo, abra a Bíblia e leiam. E veja o recado de Deus que tem para vocês. E eu fui naquele presídio porque eu não queria ir com a pastoral carcerária. A pastoral carcerária, eu podia me encontrar com o pai, com a mãe dele em visita e eu podia levar perigo para ele. Então eu fui pedir uma ordem judicial para eles trazer o preso a mim. E o preso, eu fui no judiciário e o juiz me deu a ordem. Ele perguntou, a senhora tem coragem? Eu disse, eu tenho a coragem, o senhor me dá a ordem? Ele disse, agora. Só que tinha uma observação, se o preso quisesse me ver. Eu vim para casa arrasada, porque eu sabia que ele não ia querer me ver. Então, eu pedi para meu esposo me levar no presídio. E ele disse, não vou. Se você me obedecesse, você não ia. Eu pensei naquela hora entrar no quarto e morrer depressiva, se não fosse para viver o que está aqui. Mas eu olhei para ele e disse, você está com medo que eu vá e eles não me deixem voltar. Mas eu vou em seu nome e vou em nome da minha família. Dar o perdão que a gente precisa dar. Porque eu preciso dar esse perdão. Peguei um mototáxi e fui no presídio. Cheguei naquele lugar, entrei, os portões foram se fechando. Cheguei lá diante do diretor do presídio e eu disse, eu vim trazer essa ordem. Aí ele disse, cadê o padre? Eu disse, não, mas o senhor não vai mostrar o preso para se ele quiser me ver? Aí ele disse, aqui eu só obedeço a ordem judicial. Eu ia fazendo assim, eu consegui. Eu digo, eu estou presa. Me controla, Jesus. Me controle. Aí fiquei lá calada. Eu disse, agora eu consegui. Aí eles, vem a sexta-feira. Fui na sexta-feira com o padre, uma amiga minha, e fui lá no presídio. Visitar ele. Aí eles trouxeram o preso a mim, os policiais ficaram fora, armados, e ele veio algemado com as mãos para trás. Chegou assim, só um balcão assim nos dividia, e ele disse assim, o padre perguntou assim, e ele, coração batendo muito forte, ele disse,
você conhece essa mulher que está aqui? Ele disse, não, senhor. É a mãe do rapaz que você matou. Então, naquele momento, ele disse assim, eu disse assim, eu vim aqui lhe dar o perdão. Aí eles se sufocando, me perdoe, me desculpe, me perdoe, me desculpe. Eu disse, eu já lhe perdoei, meu filho. Eu vim fazer um trato aqui com você. Eu encontrei uma forma de você não matar a mim nem a minha família. Foi trazendo você para morar no meu coração como meu filho. Porque quando eu lembro do meu filho, eu lembro de quem tirou a vida dele. Então eu fiz um trato comigo mesmo, de você vir morar comigo no meu coração. Porque filho não faz mal a gente. Ele disse, a senhora acredita em mim? Eu disse, acredito. Ele disse por 3 vezes que se eu pudesse, eu daria seu filho de volta, mas eu não posso. Eu disse, nem eu e nem você. Então, vamos fazer um trato? Eu só vou entrar um dia no céu com você. Pegado na sua mão, para você olhar nos olhos do meu filho, porque se você o conhecesse, você era amigo dele. Então você vai pedir perdão para ele. Eu não sei se isso acontece, mas eu provoquei. E ele disse para mim que um dia eu ia ter orgulho dele. Que ele ia trabalhar. E se um dia pudesse, ia trabalhar no lugar do meu filho para me dar ajuda. E eu disse, se eu precisar de meu filho, eu lhe procuro. E ali conversando com ele, eu fui pedir para ele, eu posso te dar um abraço? Ele disse sim. Aí a gente fez oração, o padre fez oração, eu corri, arrudei, vim frente a frente com ele e disse, esse abraço que eu vou dar em você, meu filho, é demorado. Porque é no meu filho que eu estou dando esse abraço. Abracei ele caiu de joelho nos meus pés e pedindo perdão, porque ele estava com as mãos algemadas, não podia pegar no meu corpo. Eu levantei ele, olhei nos olhos e disse, se perdoe, meu filho, porque essa mulher que aqui está é sua mãe. Você não vai ficar nunca mais sem oração. Eu não vim tirar você daqui. Eu vim lhe dar a graça, levei Bíblia, dei Bíblia para ele, texto, porque na ficha dele tinha que ele era católico, levei tudo de católico e disse, eu vim trazer o manual da salvação para você. Você vai fazer suas orações aqui, vai pagar para que um dia ninguém toque no corpo do seu filho como você tocou no corpo do meu filho. Você não sabe o pão amargo que eu tenho bebido do fel e do amargor da vida, sem ter mais uma feira dentro de casa, porque ele trabalhava para nos sustentar. Ele disse, se um dia eu pudesse, ia me ajudar. Mas eu saí daquele como em êxtase. O perdão é inexplicável, a gente não sabe explicar. Um perdão dado é cura. E eu escutava a voz do meu filho dizer, mãe, é por aí que um dia a gente vai se encontrar. Porque ele dizia, mãe, a gente tem que ir no prazer de visitar Jesus preso. E eu digo, eu não vou. E eu fui lá por causa dele. E há 3 anos atrás, mataram o meu outro filho, Gustavo, com um tiro na cabeça, numa escola. Ele era o segurança. 2 jovens do mesmo jeito entraram na escola na hora que estava entrando professor e aluno. Ele esperando num canto feito apostos assim, esperando para que todos entrassem para ele tomar conta do prédio e fazer segurança. E eles entraram por trás e atiraram na cabeça dele. Ele caiu em frente à secretaria. Não deu tempo dele usar nem a própria arma para se defender. Em tudo eu dou graças a Deus. Graças a Deus. De um namoro que não deu certo, ele teve um filho. E esse filho é o nosso ânimo, a nossa alegria. Vai fazer seus 9 anos de domingo. O Arthur Cleomar tem o nome do tio. E o Gustavo era motorista de carro forte. A profissão que ele mais amava era fazer segurança. Então eu disse um dia para ele, meu filho, você está no carro forte porque você quer um dia se vingar a morte do seu irmão? Porque ele estava com arma, podia ser que esfriasse o coração. E eu me preocupei. E ele disse, mãe, meu irmão não é causa de eu me vingar dele. A senhora sabe por que eu estou nessa missão?
Eu arrisco minha vida todos os dias para que um profissional, um professor, um aposentado vá no banco e tire seu dinheiro sem medo algum. Eu arrisco a minha vida. Eu disse, então vá. É missão. Depois ele foi vendo o filho dele crescer e foi se apaixonando pelo filho. Ele disse, mãe, eu vou deixar o carro forte, está muito perigoso. E depois eu volto, mas eu estou vendo Arthur crescer, é o amor da minha vida. Eu vou parar de trabalhar. Deixou o carro forte e ficou em casa, curtindo a vida, trabalhando em serviços em casa mesmo. E quando foi depois, aí ele pediu para, mãe, eu vou fazer o curso de novo, vou entrar no curso de segurança e vou trabalhar numa escola. Porque numa escola não tem perigo. Eu digo, tá certo, vá. Fez o curso, ele era profissional em atirar. Treinava tiro com segurança, ele atirar no meio de gente e atirar só no bandido. Mas morreu como o pior bandido. Morreu como se fosse um marginal. Um filho temente a Deus. Um filho que rezava o rosário comigo, com vocês. De joelho no chão. Um filho que, para poder eu saber da notícia da morte dele, todo mundo já sabia. Enquanto nós estávamos, eu, a Carolina, minha filha, o Samuel, o filho da promessa, que hoje vai fazer 20 anos. Que era o bebê na época de 8 meses. E a gente estava de joelho na sala, no texto do combate, ao vivo. Eu só tive assim, a vontade de, no painel da TV, pegar a foto de Gustavo, numa foto, e disse assim, vamos rezar para o Gustavo, que a profissão dele é tão perigosa. Aí eu peguei a foto, trouxe para o centro e a gente ficou rezando. Aí Samuel disse assim, mãe, parou um carro aí na frente de casa. Eu disse, se for aqui, chama, vamos continuar adorando Jesus. Aí a pessoa bateu palma no portão. Aí ele abriu, abre a porta e olhe quem é. Aí ele olhou para o portão e disse, mãe, é da Cairóis, que era a firma que ele trabalhava. É um homem com a farda da Cairóis. Aí eu olhei para a Carolzinha assim do lado e eu disse, mataram o teu irmão. Ela disse, não, mãe, eles mataram. Eu disse, mataram o meu filho. E ela disse, abra aqui. Eu digo, mataram o meu filho. Aí ele disse, foi. Naquela hora foi o aceitar de Deus. A dor que dói, um parto pelas avessas. Mas na mesma hora, eu boto para louvar e agradecer a Deus pelos 36 anos que Ele me permitiu viver com o Gustavo, sendo um homem da casa, o palhaço da casa, brincalhão, de fazer a gente sorrir, de bagunçar com a gente. E fez EC, um encontro dos mais velhos com Cristo, porque ele já tinha feito EJC. Nesse EJC foi profetizado que ele ia encontrar uma pessoa para formar uma família, que era louco para formar uma família. E foi profetizado que ele ia encontrar naquele lugar. E com um tempo para frente, ele encontrou a pessoa, a coordenadora do círculo dele, foi a noiva dele. A última pessoa que ele já estava com o casamento marcado, mas não deu. E hoje, vida que segue, mas foi a pessoa que aproximou ele de Deus, que ajudou ele a se aproximar mais da oração. Você entrar no quarto e ver meu filho em cima da cama com a Bíblia e um texto na mão, fazendo suas orações. Gostava de tirar dúvida comigo. Ele trabalhava nessa profissão porque ele queria nos proteger. E ele dizia, mãe, eu vou me casar, mas eu só caso com uma pessoa que venha morar aqui nessa casa comigo. Porque a gente vai passar o dia trabalhando, só vai vir dormir. Tem a parte de cima, a gente vai morar aqui. E se eu não encontrar nunca, eu só saio daqui, deixando a senhora, eu só saio morto. Porque eu nunca vou deixar a senhora. E ele só saiu de casa porque tiraram ele de nós. Mas na mesma hora que eu recebi essa notícia, eu estava com Jesus ao vivo. Por isso que eu não me estremeci. Senti, porque a perda de um filho é dolorosa, mas eu olhava para Jesus e dizia, obrigado, Jesus. Mais um Jesus.
quantos precisarão ir. Mas seja feita a tua vontade, meu Senhor. Eu disse um dia, se tivesse de ver um filho meu perdido, que o Senhor o colhesse e não deixasse nessa vida. Eu prefiro meus filhos com Deus no céu, do que aqui na terra fazendo mal às pessoas. Então está liberado, Deus, para você levar todos eles, se for o caso. E até um dia a gente está no céu para nos reencontrar, nos abraçar, porque ele era da oração. Botava muito o filhinho dele para ficar de joelho rezando um texto. Hoje ele reza comigo. Quando está em casa, ele reza comigo. É o amor das nossas vidas, o Arthur. Então, essa história ela é bem mais ampla, mas como aqui é o tempo, eu estou contando só as partes principais, mas é o que Deus está querendo que vocês ouçam, que vocês vejam que é possível amar e perdoar. Essa palavra aqui, ela é para ser vivida. Não é para a gente ler, só ler. É para a gente viver. E se a gente vive, a gente é curado. Hoje eu sou uma pessoa que não toma remédio. Não é porque eu queira ser melhor, é porque Deus me escolheu assim. Deus me fez eu ser assim. Porque por mim mesmo eu não iria. Mas como eu obedeço, lá na minha casa o alfabeto começa no O. Obedecer. Então a gente está lá no alfabeto, obedecendo a Deus e fazendo de tudo para agradar a Deus, caindo e se levantando. Caindo e se levantando. Mas a nossa história eu não tinha como ser o contrário. Se eu já tinha perdoado de um, eu tinha que liberar perdão do outro. Então também liberei perdão automaticamente. Que Deus o fizesse a justiça que Ele quisesse, porque dentro de mim eles não ficariam. Eles estavam livres. Podiam ir em paz. Porque aqueles que tocaram no corpo dos meus filhos serão tocados por Deus. É essa a minha fé. É essa a minha vontade para poder dizer para vocês que tudo é possível àquele que crê. E é muito justo. É muito justo. Não, é muito... É justo que muito custa, que muito vale. É essa frase que está no banner. Eu me esqueci de trazer o banner. Mas eu estou aqui falando naturalmente para vocês todos. E peço que vocês orem pela minha família. Preciso de ver minha família toda nos pés de Jesus. Ela ainda não está. Mas eu estou à frente, caminhando e vou até o fim, para que a gente possa celebrar as vitórias de Deus em nossas vidas todos os dias, celebrando com vocês na madrugada no rosário, de joelho no chão, no texto do combate, nas palestras, nas formações com os irmãos Luiz Maria, com o padre Emanuel Maria, porque eu tive um filho padre. O padre Emanuel Maria, que é meu maior sonho, é dar um filho para a igreja. Mas ele foi ordenado no meu aniversário. Então eu chorei no dia dizendo, se um dos meus filhos dois não for, ainda tem Samuel. Mas se não for, é Emanuel Maria. E eu tenho aqui muita gratidão por vocês, irmãs. E rezo muito por vocês, por essa comunidade. Ajudo vocês, na medida que posso. Sou recebida de verdade. E muita gratidão para vocês. Devo, que bom. E tudo que a gente passa na nossa casa é derramado e contado de joelhos no chão para que outras pessoas também tenham vida. Eu faço parte da comunidade São Pedro, onde nas quintas-feiras eu vou para a missa das idosas, missa dos idosos. E o meu netinho é o mascote. Ele, na quinta-feira, dia 16, ele vai ser o leitor da missa. É lindo ele ler. Então, que todo mundo possa celebrar junto comigo as vitórias de Deus. Saber que meus filhos fizeram uma passagem nessa vida, sofreu muito, mas nunca revidou. Que ele sofreu na vida. Esse último sofreu demais.
perseguido demais, mas nunca revidou para pagar tudo isso com Deus. A vontade de Deus a gente possa perdoar os nossos irmãos, dar o perdão, receber perdão. Eu também preciso receber perdão de muita gente. Não é só dar, eu também quero receber. Que as pessoas possam me desculpar, me perdoar. Eu libero perdão para todos. E porque um dia eu quero com vocês, com todos que estão a me ver, desejando que Deus preencha os vazios de seus corações, entre na vida de todas as famílias. Aquilo que vocês tinham no coração, de amargura, coisas pequenas, simples, que foi uma bobagem. Perdoem hoje. Não deixe para amanhã. Hoje é mais fácil, não precisa você ir no presídio como eu fui. Basta você usar o celular nessa noite. Liga para essa pessoa e diz, eu te perdoo. E vai dormir em paz. E desliga o celular antes da resposta, que pode ser ferir de novo. Então deixa só o perdão e desliga e vai embora. Na misericórdia de Deus, dormir em paz. Porque é para isso que a gente nasce. E eu quero ser no mundo um evangelho vivo do amor de Deus. Eu quero celebrar a vida dos meus filhos. Quero dignificar aonde eu for. Onde o sangue dele foi derramado. Hoje eu tenho um mural na minha casa com toda a história, com tudo que eu levo dos encontros, vai para esse mural. As lembranças, até onde os meus filhos me levaram pela salvação de um povo. Porque se hoje eu estou aqui, foi eles que estão lá do céu celebrando comigo essa vitória. Eu quero agradecer muito a Jesus por tanto amor celebrado nessa noite aqui com vocês. Encantada, feliz, agradecida à minha família que está lá em Campina Grande, frente à TV, a rezar e celebrar comigo, meu esposo Osmar, meu filho Samuel, a Maria Caroline, o Leandro, o esposo dela, tem problema de saúde para engravidar, estou pedindo oração aqui a vocês, para que ela possa me dar muitos netos, não? Que Deus possa nos ajudar sempre, e é muita gratidão. Gratidão a todos vocês. Amém. Quem está aqui, uma salva de palmas para Dona Socorro. Deus lhe pague, Dona Socorro, por partilhar esse testemunho. Ainda tinha mais, né? Tinha mais, mas a gente fica tão nervosa. Mas a senhora contou o principal. Gente, vocês viram que forte esse testemunho. Todo mundo falando no chat, né? Meu Deus, que mulher forte. Mas a senhora falou bem aqui, dizendo que é Deus. Por si mesmo ninguém consegue, não é, Dona Socorro? Não consegue, não. Foi graça de Deus, dom de Deus. É graça, é dom de Deus, é presente de Deus para a minha vida. Ele me escolheu. Escolheu. Ele me disse, essa é minha filha querida. Como é? É minha filha querida. É a minha filha querida. É essa. Gente, Dona Socorro, ela é assim, né? Eu tive a graça de passar um dia inteiro com ela. E depois de muito ver ela louvar, pular, se alegrar, que eu soube dessa história, eu disse, aquela mulher que estava lá pulando, aquela alegria toda, eu disse, irmã de vídeo. Eu disse, não. Eu fui com vergonha de ter pregado. Eu disse, não, agora eu quero voltar lá, eu quero ouvir a pregação dela. E voltei para escutar. Depois nós conversamos também, né, Dona Socorro, pessoalmente, somente nós duas. Foi muito